uma escola bilíngue não é uma escola de línguas. Bilíngue significa que a língua inglesa, no nosso caso, é usados em outros momentos também para transmitir conhecimento, que pode ser conhecimento de geografia, de ciências, de matemática, de artes, o que for. Isso é a grande diferença. Infelizmente, o termo bilíngue, ele está sendo usado como uma forma muito marqueteira em várias escolas. Eu sou uma escola bilíngue. Quando você entra lá, você vê que ela simplesmente tem no currículo um pouco mais de inglês. Ela tem um inglês plus, ela tem inglês um pouco mais, o cliente até fala de alguns projetos que eles fazem. Isso não é uma escola bilíngue. Deixa isso muito claro. Uma escola bilíngue é uma escola que, dependendo da sua estrutura, no mínimo, no início, começa com 50% de contexto, língua, etc., dado na língua estrangeira, na língua L2. Existem vários modelos. O que a gente sabe hoje, pela questão própria do research em relação ao bilinguismo no cérebro, é melhor começar com muita exposição mais cedo, e quando você cresce, essa exposição pode diminuir. Por quê? Uma vez que eu tenho a minha estrutura de uma segunda língua montada no meu cérebro, eu não preciso mais tanta exposição, eu não perco essa estrutura. Então, vocês veem os formatos de escolas bilíngues, eles sempre têm mais exposição com a língua inglesa no início, e isso diminui depois, porque também entram outras exigências, como por exemplo no ensino médio, você tem outros objetivos, você tem high school, você tem ENEM, etc. Então, de novo, é uma situação onde a língua é usada como forma de se comunicar, mas também para falar e aprender conteúdo. Quando a gente fala uma outra língua, se abrem portas para o mundo, para outras culturas, a gente tem acesso ao acervo de livros e de informações que a gente antigamente não tinha. Isso no Brasil acontece muito, porque o legal é que a maioria dos filmes não vem sempre em versão dublada, nem em versão legendada. Então eu sinto que os alunos no Brasil são muito expostos a língua inglesa, eles gostam dessa língua inglesa, eles acham isso uma língua chique, é bacana, aí eles assistem os vídeos no YouTube. Isso é bacana porque eles já têm um acesso mais fácil a essa questão da língua. Mais difícil quando eles usam a língua num contexto formal. Imagina se você está numa situação onde vocês têm que se apresentar para alguém. Então aí não é só que eu tenho as palavras certas para usar, como que eu uso, como que eu falo para alguém que eu acho essa pessoa charmosa. Pensam vocês, vamos supor que vocês queriam encontrar alguém, vocês encontram alguém num bar, não importa se vocês são casados ou não, se vocês são solteiros. Solteiro no bar, no outro país, que fala uma língua que vocês só aprenderam na escola, ou não aprenderam no contexto bilíngue. Como você escolhe a palavra certa? Você tem, primeiramente, um recurso muito pequeno de usar a palavra certa para falar para essa pessoa que você acha que ela é bem vestida. Será que eu posso falar isso? Será que ela já vai debater? Para onde você vai? Então, a questão não é só eu tendo a língua, eu sei a frase You are looking good tonight. Será que eu posso? Será que eu não tenho que fazer isso diferente? Então, quando a gente fala do bilinguismo, ela vai além da questão sobre a língua e do conceito das palavras que eu tenho a escolher. Então, ele vem num contexto cultural muito poderoso. Nós usamos a língua para nos socializar, para nos interagir com os outros. De novo, no contexto bilíngue, os alunos que entram no momento totalmente de imersão, quando eles têm, na escola que eu sou diretor no momento, nós temos 100% de inglês, os alunos de 18 meses até 5 anos, eles não têm nenhuma palavra de português. A gente brinca, eles quase choram em inglês. Então, o inglês vira uma forma de socialização também. Aqui vem uns 8 tópicos que são relacionados aos benefícios, quando a gente fala de uma educação bilíngue, e não de uma educação de uma escola que simplesmente tem um pouco mais de inglês. O número 2, ele tem a ver também com o cérebro bilíngue. O aluno que consegue fazer um raciocínio em inglês, tão poderosamente como ele faz em português, ele vai ter mais ferramentas possíveis no futuro de resolucionar problemas. Isso é baseado em pesquisas que foram feitas quando problemas complexos que precisam não só de um conhecimento de matemática ou de uma outra ferramenta são colocados ao aluno. Como você resolve essa questão?
Alunos que têm mais sinapses e conseguem ativar mais partes do cérebro têm soluções mais rápidas e mais criativas. Isso é o cérebro líquido. Número 4. Quando o aluno é inserido no contexto bilíngue, onde ele tem que, por exemplo, explicar um processo na química ou na ciência sobre por que a água ferve a 100 graus, pensam vocês, é fácil eu pedir no avião uma bebida, aí a mãe fica feliz, meu filho está tão lindo, eu vi ele, a gente viajou para Miami, ele consegue se comunicar com a aeromoça, era tão bacana, ele deu uma Coca-Cola, ele agradeceu, perfeito, legal, parabéns, a escola de línguas faz isso também. Agora, pensas que esse filho vai ter que explicar para alguém lá em Miami o que ele tem aprendido na escola, qual é o último projeto que ele fez, me conta o que vocês aprenderam na geografia. Então vocês fez um projeto nas ciências e vocês aprenderam como que é diferente a temperatura e a relação com a água, quanto tempo. Pensa você, como se explica para alguém esse processo? É muito difícil, de vez em quando é difícil na nossa própria língua. Imagina se você ainda tem que fazer isso numa outra língua. Então a questão não é só que você tem as palavras vapor, temperature, cooking, boiling, o que for. Como que você faz isso? É isso que hoje, se vocês também pensam em estudar fora, ou então sendo inserido no contexto de trabalho com outras equipes, que o aluno precisa. Ele tem que ser capaz de explicar esse processo, interagir num outro nível, sobre um outro tema. Isso o bilinguismo traz. Por quê? Porque o aluno tem, na escola aqui, onde vocês têm seus filhos, acesso a informações, conteúdo, onde a língua é simplesmente a língua, o conteúdo está sendo dado. E nós sabemos, isso também é muito importante, que o aluno não precisa aprender o conteúdo 2 vezes. Ele aprende o conteúdo na língua 1, de manhã, por exemplo, e continua expandindo esse conteúdo à tarde. O conteúdo não tem que ser dado 2 vezes. A única coisa que é a forma da língua. Ele usa uma outra língua para continuar esse processo de aprendizagem. Quando eu vejo os meus alunos de 18 meses, brincando e tendo as informações da professora totalmente em inglês, você entra lá e você pensa, não, o que acontece? Mal fala com 18 meses. Mas eles reagem, eles imitam, eles vão. Então, os alunos, quando eles são pequenos, eles aprendem a segunda língua brincando. Quando eu falo com pais, ele fala, mas isso é muito difícil, imagina, meu filho com 2 anos, sendo quase alfabetizado lá com 5 anos, só em inglês, isso não dá, isso é muito difícil, eu me lembro da minha infância, eu me lembro de mim, quando eu tinha que aprender inglês. Queridos pais, esquecem isso. Vocês, nós, somos de uma outra geração, e se nós falamos de alunos que têm 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, para eles é uma brincadeira. Quando eles são inseridos nesse contexto, eles não percebem que eles aprendem uma língua. Eles estão usando a língua para se comunicar, eles estão brincando. Porque a gente aprendeu língua através de gramática, através de listas de vocabulário que você tem que aprender para a próxima aula. Você fala, ai que saco, será que eu vou? Eu esqueci, eu não... Hoje é diferente. Quando eles são inseridos no contexto bilíngue, essa segunda língua vem quase de graça. É isso um presente maravilhoso que vocês podem dar para os seus filhos. Vamos dar uma olhada, questão um pouco de teoria. Isso é um conceito do Jim Cummings. O Jim Cummings é da Faculdade de Montreal, no Canadá. Ele era um dos 2 mais poderosos pesquisadores do Canadá, que começava a desenhar um pouco o que acontece com a aprendizagem da língua num contexto bilíngue, ou na língua também em geral. Ele criou essa imagem do iceberg. Aqui em cima, você tem uma parte básica. Normalmente, nós somos aqui em cima. Para eu ter essa parte da fala, eu preciso mais ou menos 2 anos até que eu chego lá. Para ter essa parte aqui embaixo, que é não visível, mas é tão importante quanto, eu preciso 5 até 7 anos. Vamos dar uma olhada, então, o que acontece aqui. Os BICs, a parte superior da água, são esses Basic Interpersonal Communication Skills. São as habilidades linguísticas necessárias no dia a dia. Aquela conversa no avião, aquela conversa, hi, how are you, the book is on the table, etc. Muitos de nós param por aqui. E no momento de você no restaurante pedir alguma coisa, de você entender o que está escrito no cardápio, perfeito. Agora,
A maior parte está submersa embaixo da água, que são todos esses conhecimentos acadêmicos, no momento quando você usa a língua por uma parte acadêmica. Ela demora até 7 anos no total até a gente ter esse conhecimento. Mas esse conhecimento, ele não vem automaticamente, ele só vem se o aluno é exposto a essa forma de pensar. Exemplo, se eu só estou numa escola de línguas, eu faço lá os meus níveis, meus PET, Cambridge Exam, First Certificate, evidentemente Advanced. No Advanced, eu estou ainda aqui em cima, vejo mais ou menos um pouco aqui. Mas além de muito vocabulário, mais estrutura, eu nunca tinha necessidade, eu nunca fui pedido para eu fazer um discurso sobre um tema desconhecido. Eu nunca tinha que pensar em química, eu nunca tinha que pensar numa coisa mais profunda. E, na realidade, se a gente pensa no futuro dos nossos filhos, quando eles trabalham ou quando eles querem estudar fora, eles precisam de tudo isso. Não adianta eu só estar sendo inserido, conhecendo todas as palavras, eu vou para os Estados Unidos e aí não tenho capacidade de fato, entender e trabalhar em cima de um contexto que o professor me dá. Eu não tenho capacidade de ler um livro sobre química, biologia em inglês. É outro vocabulário, é outra forma de ser apresentado. Essa parte aqui, 1 e 2 anos, é aquela parte social. Mencionei a questão do restaurante, etc. O aluno, mais ou menos, na primeira produção, ele demora 1 ano até que ele tenha um vocabulário básico de 1000 palavras. Quando ele começa, de fato, a falar mais fluentemente, ele precisa mais ou menos 3.000 palavras. Isso também se aplica a nós, não só aluno jovem. E quando a gente fala da Cognitive Academic Language Proficiency, e aquilo que, na escola, num contexto bilíngue, ele precisa para poder se expressar, para fazer hipóteses, o que eu acho que está acontecendo? Se vocês pensam, pensa numa hipótese, você precisa de um vocabulário, de uma formatação da sua estrutura linguística totalmente diferente. Eu acho que, não é só eu acho que, nós fizemos isso, pensei nisso, depois eu fiz aquilo. Então, isso é muito poderoso. Isso demora mais ou menos 5 até 7 anos no total, de vez em quando até 10 anos. E não é só a questão da quantidade de vocabulário, também a possibilidade de começar a usar outras estruturas, como, por exemplo, formular uma hipótese sobre algum tema. Só aqui, a fluência é nessa parte aqui, mas só aqui isso de fato é entender e poder falar, eu sou bilíngue. Eu sou fluente, mas eu sou bilíngue. Eu mencionei já algumas vezes a questão do tempo. É um pouco frustrante para todos nós aqui que não tem mais 1 ano e que não podem refazer a nossa história. Se eu soubesse disso, se eu tivesse filhos, eu colocaria eles em uma escola bilíngue. Agora, lógico, né, vocês falam, bom, é claro, né, você defende isso. Mas eu acho que é importante ver isso. Vocês dão um presente não mensurável, com valor tão grande para seu filho, porque vocês oferecem a ele uma estruturação do cérebro dele, que se ele não faz isso no início, mais tarde é muito mais complicado. Nós sabemos hoje que o mais cedo que você começa, o mais fácil é. Existe uma questão, eu vou mostrar isso um pouco na frente, da neuroplasticidade. É um momento que o cérebro ainda está em formação. Uma vez que a gente passou esse momento, o trem já foi. Para nós, o que é bom para nós adultos? Mesmo se eu começo agora a falar uma segunda língua, o cérebro ainda é capaz de fazer novas conexões. Mas ele faz isso com muito mais esforço e com muito menos rapidez. Um estudo mais recente mostrou que pessoas que falam mais que uma língua, ou alunos bilíngues, conseguem retardar doenças como, ou demência em geral, ou doenças como Alzheimer por até 5 anos. Não que eles não vão pegar uma doença, ou não que eles simplesmente não vão entrar numa fase de demência em algum determinado momento, mas simplesmente que o cérebro deles consegue acionar outras partes que não foram afetadas pela própria doença. Então, hoje a gente sabe que pessoas que ouvem muitas músicas, que tocam instrumentos, que falam várias línguas, ou alunos que tiveram um cérebro mais poderoso nesse sentido, conseguem acionar outras partes do cérebro e, com isso, evidentemente, até viver uma vida mais feliz na idade. A neuroplasticidade é aquele momento do cérebro do jovem, até 2 anos mais ou menos,
que tudo que é possível. Não é por nada que as pesquisas hoje mostram que seria bom se você ouve já música enquanto o bebê ainda está no útero, você tem que falar com ele. Então tem várias pesquisas, porque a gente sabe que acontece muito, ainda numa fase que antigamente a gente não sabia o que de fato acontece. Essas experiências intensas de exposição a uma língua diferente, exposição a de contextos diferentes, a culturas diferentes, levam ao cérebro a fazer um mapeamento maravilhoso. Hoje a gente sabe, tudo que eu falo aqui são pesquisas, a gente sabe que, de fato, o bilinguismo é uma das experiências mais fortes e que muda a questão cognitiva. Em alguns momentos, vocês ouvem a gente falar que um aluno bilíngue é mais inteligente. Eu não gosto tanto dessa formulação, porque a questão não é que ele é mais inteligente, ele simplesmente tem mais capacidade, mais facilidade de acionar alguns neurônios que quem não teve essa experiência de bilinguismo simplesmente não consegue. Por isso que nos testes entre alunos monolíngues, aqueles que falam uma língua só, e alunos bilíngues, os alunos bilíngues, mesmo em atividades que são cognitivas, que não tem nada a ver com a língua, a solução de um riddle, riddle, aqui falha meu português, a solução de uma questão mais complexa, eles conseguem normalmente resolucionar mais rápido, porque eles têm mais memória, mais processador possível a acionar. Onde que acontecem essas partes, principalmente? Nós temos 3 áreas que são fundamentais na aprendizagem da língua e no processamento e na decisão de informações. Nós temos o frontal lobe, que ele tem um centro lá que se chama o centro de funções executivas. Ele toma decisões. Então, ele analisa tudo que ele recebe, ele planeja, organiza, e em algum momento ele tem que tomar uma decisão. Nós temos o temporal lobe, que tem a memória, que tem as estruturações da linguagem. Essas informações, antigamente, a gente não sabia muito bem onde eles estão. E nós temos aqui outras partes do movimento, das sensações, etc. Os mais importantes na aquisição da língua, ou naquilo que o aluno depois faz com ela, são essas 2. O frontal lobe e a parte do temporal lobe. Algumas coisas, o temporal lobe, ele tem a informação gravada, é um momento que ele consegue acessar muito rápido. E naquele momento que vocês não têm que pensar, as palavras que vocês já conhecem desde pequeno, vocês pegam daqui. Isso não envolve muito trabalho. Isso é uma coisa light para o cérebro. Ele não precisa correr muito. É aquela, pego aqui, já sei, pego aqui, já sei. Não é aquela corrida até lá em cima, até lá embaixo, vai falar, agora sei. Essa aqui já não. Algumas informações vêm da memória diretamente para a nossa fala. Eles não passam por um processo de decisão. Outros vão para lá. Agora, vamos fazer um jogo. Aqueles que conhecem o jogo, ficam bem quietos. Qual é o jogo? O jogo mostra para nós como algumas questões são muito automáticas. Pensa na sua língua materna e a gente vai, daqui a pouco, falar as cores. Vocês têm que falar as cores, não as palavras. E vamos fazer isso junto. Vou dar um exemplo. Vamos supor que aparece lá uma palavra em vermelho, aí vocês falam a cor dessa palavra. Vocês falam vermelho, todo mundo junto. Vamos lá, junto. E vou lá aqui. Azul, laranja, preto, vermelho, verde. Aí, não deu. Vamos voltar a 2. Vamos lá. Preto, vermelho. Tudo bem? Agora vocês entenderam. Agora vamos continuando. A cor. Oh, a cor. Opa. Vamos voltar a 3. Acho que não foi muito claro. Vocês têm que falar a cor, gente. É só a cor. Vamos lá de novo. A cor. Ok. Pode passar mais um. O que acontece? O que é o mais forte para nós é a palavra. Essa palavra vocês conhecem o formato da palavra. Então, isso é a informação mais forte que o cérebro pega.
ele vai diretamente daqui para a sua boca. Por isso que quando aparece uma palavra numa outra cor, entra essa parte aqui, entra uma decisão. Isso aqui é mais forte. Essa palavra você já conhece, vocês viram ela desde pequeno. E na sua língua materna. Então vocês automaticamente querem falar a palavra. E aí vem alguma coisa que fala, não, eu tenho que fazer a cor, falar a cor, tenho que falar a cor, tenho que falar a cor. Isso aqui, essa função executiva que tem que decidir, ela tem que suprir aquilo que o cérebro quer fazer mais fácil. O cérebro não quer trabalhar. O cérebro fala, é aqui, é azul. Não, mas é azul com cor de preto, eu tenho que falar a cor. E aí esse centro de controle tem que sobrepor a informação que vem mais rápida. Isso não é fácil, por isso que vocês e todos nós, eu erro menos. Por quê? Porque a minha língua é estrangeira. Então, eu consigo separar melhor a questão que eu tenho que olhar para a cor. Se fosse em alemão, eu erraria feio. O que acontece num cérebro bilíngue? Como esse centro de controle de funções é mais desenvolvido, e como ele tem que fazer isso o tempo inteiro, porque vocês vão ver lá na frente no outro slide, esse sempre está fazendo essas decisões, porque no cérebro bilíngue, a língua materna e a língua estrangeira sempre estão ativos paralelamente. Então, em cada momento, esse cérebro tem que decidir, vou para lá. Então, ele está mais treinado. Um aluno bilíngue consegue fazer essa atividade com muito mais rapidez que um aluno monolíngue. Tentam só para vocês de novo. Vocês podem fazer cada um para você. Tentam falar a cor. E agora? Tenta falar a cor. Nesse slide deve ser mais fácil. Por quê? Porque a parte da letra, do significado da palavra, não está mais tão visível. Automaticamente, o cérebro tem mais facilidade de se concentrar na questão da cor. Porque se a gente volta, aqui de novo, aqui eu leio, aí eu quero falar preto, porque a palavra está mais forte. Eu tenho que me concentrar, eu tenho que ativar aquele centro. Eu falo, não, centro, eu tenho que falar a cor. E aí, quando eu não enxergo, quando eu não consigo ver a palavra tão facilmente, é muito mais fácil falar verde, vermelho, azul, etc. O que acontece no cérebro bilíngue? Eles têm dois sistemas de interação. Importante que a língua materna, a L1, e a L2 sempre estão ativos no cérebro bilíngue. No momento que ele entra numa sala, onde o professor fala em inglês, ele não desliga a parte da língua materna. Ele pega o conteúdo da língua materna, de alguma forma transforma e usa a língua estrangeira para se expressar. Essa ativação em conjunto, a gente só está sabendo em função dos escaneamentos do cérebro, da tecnologia mais nova. Agora, por que não há confusão? Porque justamente existe essa parte aqui no frontal lobe, que é aquele centro de sistema de controle executivo. O que ele faz? Cada momento que o aluno está inserido no contexto bilíngue, vamos supor em geografia, ele pensa qual palavra que ele vai usar. O professor pede para ele, por exemplo, aqui no sistema, ele vê uma imagem. Automaticamente, tanto o neurônio do L1 quanto o neurônio do L2 são ativados, ele pega as duas palavras, ele sabe as duas. Ele sabe, ele vê a imagem e no cérebro aparece dog, cachorro. Dependendo da situação, ele vai ter que usar um dos dois. Porque não adianta, se ele está na língua inglesa, numa situação que se fala sobre os animais, no momento de inglês, ele não pode usar a palavra de cachorro. Então aqui entra esse sistema central que fala, olha, nesse momento eu quero que você use essa aqui. E ele toma a decisão de falar essas palavras. Então, esse sistema é tão poderoso, e quando ele é treinado, isso acontece automaticamente no contexto bilíngue, o aluno também consegue facilidades em todos esses outros itens que são subitens, que são atribuídos ao Executive Control System.
A gente sabe que alunos bilíngues, na sua maioria, isso através de testes também, têm, por exemplo, um controle melhor das suas emoções. Claro que a questão emocional tem vários outros fatores, tem fatores educacionais, familiares, hormonais, etc. Mas quando a gente tira um pouco esses fatores que não são tão fáceis de avaliar, nós sabemos pelas pesquisas que, em função desse centro sendo mais poderoso, sendo mais treinado, o aluno consegue, por exemplo, ter um behavior, um comportamento mais adequado. Ele é mais capaz de olhar para si mesmo, etc, etc. Então, isso são todas informações muito importantes para um ser humano no convívio social. E isso vocês ganham de graça através do ensino bilíngue. Esses são os últimos 2 slides, que na realidade mostram um teste que é usado para avaliação entre alunos bilíngues e monolíngues. Isso é um dos. Esse se chama Fish Flanker Test. Existe um outro que chama Clapping Test, que funciona de uma forma parecida. O que o aluno tem que fazer? Continua de novo essa questão dos coros. Aqui, normalmente, o aluno, pelo visual, o visual mais forte são aqui 4 peixes que olham nessa direção. Mas a orientação é que quando aparece essa imagem, o aluno tem que tomar decisão em cima do peixe que está no meio, que olha para outra direção. Então, quando a gente faz isso com alunos de várias idades, os alunos monolíngues não conseguem controlar tão facilmente o intuito de pegar aquilo que aparece aqui, que são esses 2. Então, eles erram mais e apertam a flecha para a direita. E os alunos bilíngues são mais rápidos e conseguem tomar uma decisão mais concisa em função daquilo que é pedido e inibir um pouco essa ação visual que atrapalha ele um pouco e tomar a decisão certa de apertar no teclado a tecla para a esquerda. Nas pesquisas, que é uma pesquisa de 2010, se percebeu que os alunos bilíngues, as colunas em azul, todos se saíram melhor em tasks, em atividades mais complexas. O clapping task, o tapping task é um outro, que o professor faz um som, por exemplo, assim, e o aluno, quando aparece esse som, ele tem que fazer um som 2 vezes. Isso, principalmente para alunos pequenos, é difícil, porque eles querem imitar. Então, aqui também a gente percebe que o cérebro, que é mais desenvolvido, que tem esse centro de controle de funções mais elaborados, consegue sobrepor a informação mais básica. Com outras palavras, por mais que eu não gosto disso, eu vou falar de novo, um aluno no cérebro bilíngue, um aluno que é inserido num contexto bilíngue, ele ganha, além de uma fluência na língua, uma fluência em contexto, ele aprende outras matérias usando a língua, ele é mais desenvolvido no uso da língua em situações sociais também, e fundamentalmente, isso recentemente a gente sabe que ele tem um cérebro mais pronto para os desafios do futuro. Obrigado. Agora, isso é muito teórico, né? Quem de vocês tem filhos já percebe como que é um aluno bilíngue. Para quem não tem ainda, eu tenho para terminar um pequeno filme. O que acontece muito, as perguntas que eu recebo muito é, mas isso não atrapalha se ele fala uma outra língua, ele depois não vai esquecer o português? O que acontece? Meu filho está em casa, então ele mistura uma coisa. Ele fala, por exemplo, mãe, give me a maçã, please. Ai, meu Deus, ele não vai saber nenhuma coisa nem outra. Isso é muito normal. Esse code switching é muito normal. O que acontece no cérebro? Agora vocês já são especialistas. Ele pega simplesmente a palavra que está mais próxima para ele, aquele que ele não tem que tomar uma decisão. Nesse momento ele não tomou decisão nenhuma. Ele quase não usou o centro de controle. Ele pegava aquela palavra que vinha aqui na frente. Aí você pode falar, tudo bem, filho, vamos agora falar correto. Você quer a maçã ou you want the apple? O que acontece em famílias bilíngues? Bilíngues eu digo quando o pai fala uma língua e a mãe fala uma outra.
Não adianta se vocês não são bilíngues. Não adianta falar, meu Deus, agora eu vou ter que virar bilíngue. Meu filho está numa escola bilíngue, estou perdido. Vou ter que fazer um curso. Não, esquecem. Vocês não têm que começar a falar inglês com eles. A não ser que vocês tenham uma fluência fácil, vocês se sentem à vontade. É até melhor, quando o aluno é pequeno, não falar a língua estrangeira que vocês não dominam tanto com ele, porque ele vai aprender errado. Porque quando ele é pequeno, eles imitam muito, eles imitam os sons, eles não têm ainda uma estrutura gramatical. Se numa 7ª série, no 7º ano, no 8º ano, eu faço um erro gramatical, eu uso uma palavra não tão correta, não dá problema, porque o aluno já sabe como que é a estrutura correta, ele vai entender o contexto. Mas quando eles são menores, é importante que a pessoa que fala outra língua, que fala o inglês, seja um exemplo. Muitas famílias que são bilíngues mesmo, o pai vem de uma outra cultura, existem dois sistemas. O que normalmente se orienta é que uma pessoa fica com uma língua, a outra fica com a outra. Então, se eu sou alemão, se eu sou suíço, eu falo alemão, então eu falo com meu filho alemão. E minha mãe falaria, a minha mulher falaria português. É importante que eles tenham um norte. E quando isso acontece, vocês percebem que os alunos mudam diretamente. Quando o professor entra em sala de aula, é o professor da L2, o aluno, depois de um tempo de adaptação, ele automaticamente se dirige em inglês para essa pessoa, porque essa pessoa é a pessoa que agora é inglês para mim. E no outro momento, numa outra sala, é o português. O que vocês vão ver aqui é uma aluna que cresceu numa escola bilíngue, mas na realidade ela é inserida num contexto trilíngue, porque tem as 3 línguas. Tem o espanhol, que é a língua materna do pai, tem o inglês, que é a língua materna da mãe, e tem uma terceira pessoa que faz parte desse conjunto no vídeo, que fala francês. E ela muda sem nenhum problema. Por que eu mostro esse vídeo? Porque ele mostra que para eles é uma brincadeira. Aí eles falam, com essa pessoa. Aí eles automaticamente, como todas as 3 línguas são ativas, vocês lembram lá daquelas bolinhas L1, L2 sempre ativas? Nesse caso são 3, L1, L2, L3. E o aluno flutua de uma parte para outra. E uma menina que explica um carrinho de Lego que ela tinha feito, explica o que ela tinha pensado nesse projeto. Então, esto vuela. Sí, puede volar. Puede sumergirse en el agua, en el mar. Se cambia rápido. Y también viene por tierra, puede andar, porque tiene ruedas también. Sí, pero una cosa, si tú quieres que va por el mar y la tierra, va a aparecer como un flotador que flota, entonces flota encima del agua y de la tierra, si quieres. ¿Y se puede hundir también? No. Ah, no, entonces no se hunde. No se hunde, bueno, muy bien. Solamente el submarino, pues. Ah. Pero se queda ahí porque tiene un motor con gasolina, entonces le meten gasolina, entonces anda. Solamente una gota de gasolina anda en marcha. Hold on 1 second. You said there were 2 extra tanks? Yeah, there are lots of tanks in there, so then they don't have to just go home and buy another tank. Tank of what? Tank of oil. Oh, I mean okay. gasoline. Oh. They need it so then they could start the engine running, or else it would just stay there. And the 24th is just a number, or? It means it's called the 24,000 airplane. Oh, and you made it by yourself? I made it all, but Amelie she told me the idea. Oh, And I told okay. her some ideas too. Et qu'est-ce que c'est cette cabine au milieu là? C'est le milieu, Oui. c'est où tu passes là pour rentrer ici, ou ici pour avoir du sombre, De l'ombre, de d'accord. l'ombre. Et celle-là, Amélie, cette personne, elle s'appelle Wally, mais c'est Walla. Ah, Parce voilà. que c'est une fille. Ah, c'est une fille, d'accord. Oui, et Amélie, elle le fait avec 2 roues pour les yeux. Et D'accord. ça, c'est pour une bicyclette, et ça, c'est aussi. Donc Amélie t'a aidé à le faire. Non, moi, je n'ai pas fait ça. Amélie, elle veut aider avec les idées. Ah, Elle a fait d'accord. toutes les idées, j'ai fait seulement cette idée. Et ça, c'est tout. ¿Pero por qué? Que no te entendí lo Que último que Amélie hizo dijiste. todas las ideas y yo hice esta idea porque ella quería tener una mesa aquí, entonces ¿cómo van a poder pasar por ahí sin un lugar donde lo protege? But wait a minute. Entonces, pero pasa por abajo.
Sí, pasan por abajo porque entonces nada se cae encima de ellos, sino ellos van a ¿Y tener por qué algo. estas ruedas dan vuelta y estas dos quedan en el aire? Yo sé porque cuando está en tapete se puede ir abajo y estas también. Entonces, So that's your creation? yeah, it's my creation. Et comment elle s'appelle, ta création? Elle s'appelle le 24,000. Le 24,000. Le 24 000? Le 24,000 avions. D'accord. I love it. C'est You très ready to joli. do? Muy hermoso, muy hermoso. Eles vão transitar de uma língua para outra numa facilidade. Eles falam com uma professora, vem uma outra pessoa falam de outra. Não é aqui, porque a gente sempre pensa, deixa eu pensar como que eu explico isso. Não, ela muda de um momento para outro. Ela não percebe que ela fala uma outra língua, ela simplesmente faz, porque as duas línguas, ou no caso dela, as três, são sempre ativas. Ela muda, pega o vocabulário que ela tem, claro que ela foi inserida já há um tempo nesse contexto, mas ela faz isso brincando. Isso é um presente maravilhoso que vocês podem dar para seus filhos.